Nessa nossa primeira aula de eletrostática, nós vamos ver o que é um corpo carregado e como é que você consegue carregar esse corpo aí. Nessa aula nós vamos usar aquela brincadeira que eu falo no cursinho, né? Que as cargas positivas são os homens e as cargas negativas são as mulheres. Tá? Antes que alguém se irrite comigo, né? Lembrar que isso aqui não foi eu que inventei, tá? Eu aprendi assim também. Quem me ensinou a eletricidade, né? Foi o professor Léo. Vocês podem acessar o site do professor Léo no endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela, tá ok? Vocês vão aprender bastante coisa de física nesse endereço aí. Por que a gente faz essa brincadeira de chamar as cargas positivas de homens e as cargas negativas de mulheres, né? É porque as cargas positivas e negativas, elas vão se comportar muito parecido com o que os homens e mulheres fazem no cotidiano, tá? Por exemplo, homem atrai mulher, tá? Assim como carga positiva atrai carga negativa. Os homens geralmente são mais pesados que as mulheres. Aqui você pode usar a analogia para lembrar de próton e elétron, né? Os prótons são bem mais pesados que os elétrons, tá? E assim por diante. Esse conjunto de propriedades é que nos leva a essa brincadeira aqui. Também outra série de comportamentos da carga, né, seguem o comportamento de homens e mulheres no cotidiano. Vamos utilizar essa brincadeira para ver primeiro o que é um corpo neutro, né? Se você imaginar que isso aqui é um corpo, tá? Quando ele está neutro, a quantidade de cargas positivas será igual à quantidade de cargas negativas. Claro que por uma questão de representação, né, são incontáveis cargas, eu desenhei 3 cargas positivas e 3 negativas. Tá? Vamos sempre interpretar do ponto de vista da eletrostática, né, e também da nossa brincadeira. Do ponto de vista da nossa brincadeira, um corpo neutro, né, seria aquele no qual você só encontra casais. Quer dizer, você não tem ninguém passando vontade, você não tem ninguém segurando vela por aí. Tá? Você tem cada uma das cargas, né, com seu respectivo par. Então, a definição de corpo neutro seria exatamente essa, né? É aquele em que a quantidade de cargas negativas é igual à quantidade de cargas positivas. Tá? Jamais diga que um corpo neutro, né, é aquele que não tem carga, que na verdade essa frase não faz nem sentido. Né? Tudo na natureza tem uma carga. Tá? O que acontece aqui é que você tem um equilíbrio entre essas cargas aí. A gente pode dizer que assim como os homens e as mulheres têm tendências, né, de formar casais, tá? As cargas positivas e as negativas, elas buscam a neutralidade. Elas sempre tentam se balancear, se equilibrar. Uma vez definido o que é um corpo neutro, né, nós temos um certo paradoxo aqui. Por quê? Corpo neutro não interessa para a eletricidade. Na nossa brincadeira, a gente vai dizer que isso aqui só é interessante se tiver mulher solteira, né, mulher sem homem, ou homem sem mulher aí. Tá? Só um probleminha, jamais você dá as respostas, tá, em vestibular em função das cargas positivas. Tá? Como assim? Vamos pegar um corpo neutro, em cima desse conceito, né, vamos definir o que é um corpo eletrizado negativamente. Um exemplo de corpo eletrizado negativamente, tá, eu desenhei aqui embaixo. Ó. Você percebe que nós temos um casal, tá, e 2 cargas negativas, 2 mulheres solteiras aí. Ah, professor, então corpo negativo é aquele que tem excesso de mulheres, é aquele que tem excesso de cargas negativas. Exatamente. Só tem um problema aí. Quando você olhar um desenho desse aqui, né, não vai dizer o seguinte, isso aqui é um corpo eletrizado positivamente. Você tem um casal, tá? Tem 2 cargas positivas sobrando. Você nunca pode falar que corpo eletrizado positivamente é aquele que tem excesso de cargas positivas. Apesar de ser exatamente isso. O que você vai dizer é que esse corpo aqui tem falta de cargas negativas. Ou, em outras palavras, né, na nossa brincadeira, isso aqui é falta de mulher. Tá? Então, vamos desde o começo. Corpo carregado negativamente seria excesso de mulher, excesso de cargas negativas. Corpo carregado positivamente seria falta de mulher, falta de cargas negativas aí. Um dos motivos da gente estruturar as respostas sempre em função da carga negativa é que apenas elas vão poder se mover, né, de um corpo para outro. Dentro desse ponto de vista, nós podemos dizer que um corpo eletrizado negativamente é aquele que recebeu elétrons, cargas negativas. E um corpo eletrizado positivamente é aquele que perdeu cargas negativas. Então você sempre vai estruturar suas respostas, né, em função de um ganho ou de uma perda de cargas negativas aí. A pergunta que resta é a seguinte, né? A maior parte dos corpos na natureza se encontra, como esse desenho aqui, o primeiro que eu fiz, se encontram neutros, né? Se encontram em equilíbrio de cargas positivas e negativas. Só que se isso aqui não me interessa, né,
só me interessa o corpo carregado positivamente ou negativamente, tá? A pergunta que sobra é a seguinte: como é que eu vou pegar um objeto neutro, né, e fazer com que ele fique carregado negativamente, como aqui à esquerda, né, ou positivamente, como aqui à direita? Em outras palavras, como é que eu posso pegar um objeto neutro, né, e fazer com que ele ganhe cargas negativas ou fazer com que ele perca cargas negativas aí? Sorte de vocês é que é relativamente fácil de lembrar, né? Existem três modos com que um corpo neutro, né, pode se tornar carregado, tá? E para se lembrar desses três modos, de novo nós vamos falar do assunto homem e mulher, tá? Basta você lembrar as três coisas que vocês fazem, né, quando você se interessa por uma menina. Claro, se você é um rapaz, né? Por exemplo, tá? Se você se interessar por uma menina, primeiro você se aproxima dela, dá uma sondada, né? Aí você, em seguida, você encosta, se tiver tudo em ordem, claro, né? E se der tudo certo, né? Você se esfrega nessa garota aí, tá bom? Brincadeiras à parte, essas três palavras vão estar presentes, né, nos processos de eletrização que a gente vai ver. Posso encarar como palavras-chave, né? Se você tem como palavra-chave aproximação, você vai ter o processo de indução eletrostática, tá? Se a palavra-chave do processo for encostar, né, contato, tá? Você vai ter o contato eletrostático. Finalmente, se você tiver no texto a palavra esfregar, você vai ter o processo de atrito eletrostático, tá? Então, rapidinho, lembrando, aproximação, aproximar, encostar e esfregar te leva à indução, contato e ao atrito eletrostático, tá ok? Vamos explicar primeiro, né, o processo de atrito, né, o processo de eletrização por atrito. Para isso, utilizamos o seguinte exemplo. Imagine você e um pente de cabelo, lógico. Tá? Se você passar o pente no seu cabelo, se você passar continuamente, né, o pente no seu cabelo, o que vai acontecer? O cabelo vai ficar eriçado, né, vai ficar espetado. Por que acontece isso aí? Ao passar o pente no cabelo, de duas uma, tá? Ou o pente vai arrancar elétrons do cabelo, que estava inicialmente neutro, né? Ou o cabelo pode também arrancar elétrons do pente, que estava inicialmente neutro, né? Para efeito de compreensão, tanto faz qual dos dois que vai acontecer. Então nós vamos supor o seguinte: suponha que ao passar o pente no cabelo, o pente arranque elétrons do cabelo. Então vamos simbolizar assim, né? Faz de conta que só tinha 3 elétrons aí. Lembrar sempre que são incontáveis elétrons, né? Então o pente vai ficar carregado negativamente, por quê? Porque ele recebeu elétrons do cabelo. Só que por outro lado, se o cabelo estava neutro, se eu arranquei 3 elétrons do cabelo, vão ficar os 3 homens, né, que eram casais inicialmente, se lembram, se ele estava neutro, né? Então ficam 3 cargas positivas aí. E aí, positivo com positivo, homem com homem repele, né? O que vai acontecer? O cabelo fica espetado por causa da repulsão eletrostática aí, tá? Então você confirma que o cabelo está carregado pelo fato dele ficar eriçado aí. Tá? Para você confirmar que o pente está carregado, você pode fazer aquela brincadeirinha famosa. Você pode encostar o pente em pedacinhos de papel. Então, o que vai acontecer? Esse pente vai atrair esses pedacinhos de papel aí. Tá? Vamos colocar em pausa um pouco isso aqui. Eu vou explicar por que atrai, né, daqui a pouquinho. Tá? O importante é a gente voltar para o atrito e perceber o seguinte: toda vez que você atrita dois corpos neutros, né, e o mais importante, de materiais diferentes, tá? Vamos comentar isso já, o que vai acontecer? Os dois, ao final do atrito, acabam com sinais opostos. Tá? Então, dois objetos que você faça atrito eletrostático, sempre um deles fica positivo e o outro fica negativo. E o mais importante, apesar de terem sinais opostos, a quantidade de carga, né, é igual. Por quê? Porque você partiu de dois objetos inicialmente neutros. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho então. Por que é importante que você tenha materiais diferentes? Se você fizer atrito entre dois materiais iguais, a princípio o atrito é mecânico, né? Você estuda isso aqui com outro professor, né? O atrito mecânico produz calor, tá, e som, por exemplo, né? O atrito eletrostático, quando você vai esfregar dois materiais diferentes, produz eletrização. Tá? Você tem um corpo carregado positivamente e outro negativamente aí.